quê? Introduziu um Peter Parker um pouquinho mais diferente. Nós temos a visão tanto do lado Homem-Aranha dele, quanto primeiramente o personagem, o que isso é muito legal, porque aborda um pouco mais da psique dele, do dia a dia dele, dos traumas que ele tem e os problemas que ele tem, tanto na escola quanto no dia a dia contra vários vilões. E aliás, o primeiro capítulo desse Homem-Aranha de 2008, galera, começa subtramas para um desenrolar das temporadas. Isso é muito legal. É muita coisa em pouco tempo, sabe? O que eu sinto falta de algumas animações recentemente, entendeu? Tudo bem, o último Homem-Aranha agora de 2025 foi legal, tem umas coisas bacanas? Tem, só que ao meu ver, foi muito fraco que eu imaginei que poderia ser. Tudo bem que eu entendo o ponto de vista da Marvel trazer um filme mais sobre o Homem-Aranha do Tom Holland, é a origem dele. Então eu tava meio que esperando que talvez ia ser algo um pouco melhor, talvez fosse a minha perspectiva ou a minha vontade de criar algo mais, aquela, como é que eu posso dizer pra vocês, necessidade que vai ser muito bom, aquela expectativa muito alta e às vezes a gente se desaponta. Eu acho que muita coisa hoje em dia a gente se desaponta por uma parte da gente pôr bastante expectativa e não entregar aquilo que você esperava, porque às vezes você acha que é algo mágico, que vai ser maravilhoso, igual os filmes da Marvel agora, e outras também que é a Marvel dando pé na jaca e trazendo algumas coisas com um roteiro um pouquinho mais chucro, introduzindo coisas um pouco mais forçadas, pelo fato simplesmente do Homem-Aranha ser um personagem que prendeu um vilão lá, acho que foi no primeiro episódio, eu não lembro, que roubou a loja do senhorzinho lá e, tipo assim, soltou porque tava passando fome. Mano, é bandido, entendeu? Enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui agora, eu falei pra vocês que é complicado o Homem-Aranha passar pano pra personagem. Nunca foi assim, entendeu? Nunca foi. Mas enfim, esse Homem-Aranha 2008, em contracena esse outro novo agora, traz muitas coisas benéficas, porque já no começo você acaba vendo o Cabeça de Martelo, acaba vendo o Marco Flick, se eu não estou enganado, que é o nome do Homem-Aranha, e depois a gente vê um pouquinho da introdução do cara que vai virar o Abutre, e que o Homem-Aranha enfrenta nesse episódio. Então isso é muito legal. E depois a gente vê o Dr. Norman Osborn, a gente sabe aonde ele foi picado pela aranha, que foi num evento de feira de ciências, e foi exatamente no laboratório do Dr. Kurt Connors. A gente vê o Dr. Kurt Connors também injetando umas coisas no braço dele para poder manter aquilo que ele conseguiu, que a gente sabe que vai virar um lagarto lá na frente. Então são subsituações acontecendo muito legais, sabe? E outra, no começo, tendo o fato do Cabeça de Martelo estar numa situação lá com umas gangues, é provável que por detrás, assim como nos quadrinhos, ele esteja trabalhando pro Rei do Crime. Então é algo que vai aprofundando lá na frente. Muito legal. Cara, essa animação, apesar de ser já um pouquinho datada, vai de 2008, a princípio, pela thumbnail que você viu, você não deve gostar da imagem, da arte do personagem, mas conforme você vai assistindo e a trama vai desenrolando, você vê que é uma série muito bem elaborada e construída com um ótimo roteiro. Muito legal mesmo, por sinal. E vai trazer coisas bacanas pra você do mundo do Homem-Aranha e a perspectiva do personagem em si, muito do personagem Peter Parker, entendeu? Vou dar um exemplo. Fizeram agora o Demolidor, que a gente vê, todo mundo queria ver o Demolidor, mas o Born Again trouxe não só o Demolidor nos 2 primeiros capítulos e depois pro final, enquanto trabalhava o advogado, né, Matt Murdock. E muita gente ficou desapontada com isso. O problema é ser Matt Murdock? Não. Esse não é o problema é o roteiro. Porque eu acredito que poderia ter sido um pouco mais casado e vez ou outra ele vestiu o uniforme e não tava, que é o que muita gente queria. Foi B10 a série? Foi um altos e baixos, vai. Eu acho que mais pra baixo do que alto, sabe? Eu acho que começou alto, desceu pra caramba, aquela barrigona que fez a série toda, e no finalzinho entregou uma coisa bacana, né? A luta do Justiceiro e tudo mais, e o Demolidor, e foi por aí. Mostrando o Rei do Crime verdadeiramente terrível. Mas enfim, essa animação do Homem-Aranha 2008, eu digo pra vocês que você que é fã raiz do Homem-Aranha, por mais que não importe a sua idade, se você seja criança, adolescente, um adulto, já mais de 30, 40 anos de idade, tá querendo assistir alguma coisa com seus filhos, seus sobrinhos, pegue e assiste. Você não vai se decepcionar. Porque vai dar aquela brecha de talvez seu filho, seu sobrinho perguntar pra você: nossa, que vilão é esse? E você conhece dos quadrinhos, você vai falar a origem desse vilão assim e tal. Mas se você não souber, deixa a panelada no like e traz o canal pra ele ver a origem dos personagens do Homem-Aranha. Você sabe que tem bastante origem dos vilões, principalmente dos vilões do Homem-Aranha. O canal começou assim, tô precisando trazer mais vídeos sobre isso. Mas é uma coisa muito bacana, entendeu? E eu acho que o que falta em alguns roteiros de animações não é só a animação, gente. Não é só o detalhe de uma animação. Não é só aquilo que entrega, nossa, tem que ser o estúdio Madhouse da vida, tem que ser animações do caramba, sabe? Mas o roteiro mete muito mais, faz muito mais diferença de prender a pessoa. Por mais que às vezes a arte não seja tão boa, entendeu?
Faz toda a diferença, faz diferença no mundo dos animes, faz diferença no manhwas, faz diferença no cinema. Numa boa CGI, entendeu? Por mais que a CGI às vezes é mais ou menos em alguns aspectos, os filmes mais antigos, quando começou o Homem-Aranha de Sam Raimi, você ainda assiste e fala, poxa, legal. Ou aquela cena ali não ficou legal. Tem várias do Duende Verde, do Dr. Octopus, do Sam Raimi, que é mais ou menos. Mas o filme é bom. A narrativa, momentos que até a Tia May dá uma lição de moral no Peter Parker no segundo filme, onde ela joga meio indireta, que sabe que ele é Homem-Aranha, mas ele não sabe ainda, mostrando pra ele que precisa ter grandes poderes e grandes responsabilidades da forma dela. Então, o contexto é a forma com que são faladas a narrativa, entendeu? O que hoje a gente vê muito fraca demais, até em animação. Tirando uma ou outra aí, mas, enfim, vocês entendem o que eu quero falar. Por isso que teve um vídeo, acho que eu fiz um vídeo comentando sobre a animação, que é o Homem-Aranha Tom Holland e tudo mais, que ele vai na escola, não acontece nada com ele, todo mundo aceita ele não sofre bullying. Cara, o Homem-Aranha, a essência do que ele é, do que ele se torna, é ele sofrer um pouco na escola, entendeu? Não é esse negócio de aceitação. Isso não existe. Isso tudo bem. É uma animação fictícia. Mas a ficção que ele mostra, os desenhos da Marvel, os quadrinhos da Marvel, tudo que traz um pouco de verdade do dia a dia, né? E você mostrar que é tudo assim, sem todo mundo aceita, é mentira. Você mesmo no seu dia a dia, na sua rodinha de amigos, tem opiniões que ninguém aceita, entendeu? Podem até respeitar. Mas às vezes não aceita. E às vezes são até grossos com você por causa disso. Mas enfim, quis deixar esse comentário pra você nessa live rapidona sobre o Homem-Aranha, que eu tava pesquisando algumas coisas do Miranha, ainda não saiu o capítulo do Venom, do All New Venom pra trazer pra vocês, pra trazer a origem do personagem que apareceu na troça, na trama do quadrinho que tá saindo nos Estados Unidos, tá? Ainda não tem aqui não. Pra ver o que vai acontecer com essa enrolação do Venom com a Mary Jane, que eu achei ridícula, mas enfim. Deixe nos comentários o que você acha. Você já assistiu a animação do Homem-Aranha de 2008? Eu quero saber sua opinião, deixa nos comentários. Ou você gostou? Tipo assim, você pode ter o direito de se defender ou dar sua opinião dessa nova animação do Homem-Aranha. Ou nova não, já lançou faz uns meses aí, do que tem o Tom Holland. Deixa aí quais os pontos positivos que você gostou da animação e também cite pontos negativos. Que eu acho que tudo tem um pouquinho de tudo, né? Pessoal, forte abraço, tamo junto até depois do fim. Aguarde, essa semana vai ter uns vídeos legais de Tower of God. E foi!